E agora eu vou passar para a próxima palestra de liderança e gestão estratégica de equipes de vendas e funil de vendas, a Jeane Pimentel, que é graduada em gerência de marketing e vendas pela Universidade de Barão de Mauá, de Ribeirão Preto. Ela é pós-graduada em marketing digital pelo Instituto Internacional ILADEC, cursou o MBA estratégico em vendas, compras e serviços, também pela Universidade de Barão de Mauá. Por favor, Jeane. Boa tarde, pessoal. Todo início de palestra, né? Apesar de fazer isso já há um certo tempo, dá aquele friozinho na barriga, mas vamos lá. Eu quero também começar, acho que como a maioria dos palestrantes, agradecendo pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde e também por motivar, pelo menos tentar motivar um pensamento relacionado à gestão comercial, um pouquinho, eu não diria diferente, mas por um outro ângulo, vamos colocar assim, né? Eu vejo e acompanho, porque eu sou uma ávida estudiosa de todo o comportamento comercial, de todas as maneiras que me chega, né? Olha, agora a gente faz através de tecnologia, agora a gente faz através de relacionamento, agora a gente está olhando mais para o CRM, agora a gente... Enfim, tudo que falam, olha, isso impacta numa relação comercial, me interessa profundamente. E como eu acompanho muito isso, eu vejo não só os estudiosos, mas as empresas e principalmente os profissionais da área comercial muito focados no cliente. Então, como o tema é falar de gestão de equipes comerciais, eu vou pedir licença para a gente fazer um pequeno desvio. É inegável que é extremamente importante conhecer o cliente, em todos os sentidos e em todos os níveis, né? Eu acho que uma empresa não evolui comercialmente sem saber qual é a necessidade, a vontade, o interesse, enfim, que está ali pairando no momento na cabeça do cliente. Mas eu vejo pouco movimento, pouco esforço, pouco, vamos dizer assim, pouca atenção por entender o vendedor. Gente, venda é uma coisa feita de pessoas para pessoas. A tecnologia, as inovações, a agilidade de mercado, todo esse composto das relações comerciais acabam sendo apoio. Porque na hora do sim, na hora de dizer vou levar ou não vou levar, vou ser seu cliente ou não, vou continuar sendo seu cliente ou não, existe uma figura que está entre a marca e a necessidade e a vontade daquele cliente, que é o vendedor. E aí, existe uma coisa que eu sempre falo para as equipes de venda que eu acompanho, que eu treino. Venda se ganha no detalhe e se perde no detalhe. É um simples detalhe, como a gente viu, né, o colega que eu assisti boa parte da palestra, mostrando pequenas diferenças, pequenas organizações, um jeito apenas diferente de colocar algo na prateleira ou de posicionar um móvel ou uma iluminação, já aguça, acentua o poder de compra, a vontade de comprar, a necessidade de ter aquele produto, né? Agora, imagina o que um vendedor pode contribuir para isso. E eu vejo pouco estudo, pouco foco, pouca atenção. Então, eu vou convidar os gestores, né, não sei quantos aí têm equipes de venda, estão à frente das equipes de venda, para um movimento que a gente defende muito, o pratique ação. Coerente com o que vocês viram agora no finalzinho, né? É preciso entender o que precisa ser feito, aceitar o que precisa ser feito e fazer. E isso com foco no seu relacionamento com a equipe comercial. Eu defendo muito que venda cada vez mais é menos talento e mais trabalho. Quando eu era mais jovem, né, eu sou filha de vendedora, apaixonada por venda, eu escutava as pessoas dizerem assim, se o cidadão não nascer com aptidão para vender, não vai ter sucesso. Venda é uma coisa que tem que ser de talento natural. Nasce para vender. Será? Dá para a gente acreditar nisso a essa altura do campeonato, do jeito que está organizado a coisa? Não. Eu, quando treino um vendedor,
eu sempre faço uma comparação, que a sociedade ela tem 2 profissionais extremamente importantes. São muitos, mas esses 2 constituem uma base fundamental. O médico, né? Não sei se vocês vão concordar, que está ali para a vida, né? Para a preservação, para o cuidado da vida humana em diversos níveis e também com todo esse aparato de tecnologia, de inovação, de ciência envolvendo o que ele faz. E o vendedor. Porque sem um vendedor, vamos olhar... Eu não vou nem olhar para a sala toda, eu vou convidar vocês para pensar na cadeira que está aí acomodando vocês. Em cada cadeira dessa, passou pelo menos 10 vendedores. Alguém teve que vender o metal para alguém, o couro para alguém, o tecido, a almofada, a tinta, para chegar no produto acabado que teve que vender para alguém para ele chegar até aqui. Só que quando alguém diz assim, mãe, pai, eu vou ser médico, qual é a reação da família toda? Não é nem só do pai e da mãe, né? O pai já pega o telefone e sai contando para todos os amigos, para a família inteira. Por quê? Ser médico implica em sacrifício, estudo o resto da vida, melhores salários, não dormir. E o adolescente, o jovem, quando ele decide, eu vou ser médico, ele entende tudo isso, porque tudo à volta dele começa a preparar ele para ele passar por isso. E quando alguém chega em casa e diz assim, mãe, pai, quero ser vendedor. Para começar, isso acontece? Tem notícia disso ter acontecido? Difícil, né? Por quê? Embora esse profissional também tenha esse peso de importância no giro das coisas, no giro do mundo, quem que se torna vendedor normalmente? Aquele que queria ser engenheiro, mas não deu certo. Aquele que queria ser médico, mas não aconteceu. Porque a venda, como ela depende muito de comunicação, e a gente é treinado para se comunicar desde bebê, porque senão a gente não consegue nada, acredita-se que basta se comunicar bem para ser um bom vendedor. Mas não dá para a gente levar isso tão a sério. E se a gente tem um batalhão de profissionais ocupados, focados, interessados, empenhando energia em entender o cliente, eu sempre convido o gestor comercial a entender o vendedor. E é uma coisa muito delicada. Eu passo por várias empresas de todos os portes, né? Eu tive a grande sorte de trabalhar para uma empresa de consultoria que não pega 2 clientes do mesmo segmento nunca. Então, a gente tem que aprender a vender cada coisa que entra, cada projeto que entra, do zero. E sempre que eu vou avaliar, que é a minha responsabilidade, a relação do gestor comercial com a equipe de vendas, o que eu encontro? Competição. Eu encontro desânimo. Eu encontro descrença. Parece que está sempre um contra o outro de alguma maneira. Não se reconhece isso verbalmente, né? É quase um pecado dizer assim, não confio na minha equipe comercial. Mas a hora que eu chamo para fazer um planejamento de metas, a hora que eu chamo para vamos fazer assim, vamos tentar abrir tal estado, vamos prospectar. Ah, Giane, mas eu acho que a minha equipe não vai, não. Como não vai? Não. Aí eu começo a ouvir o lado B da história, né? Olha, o pessoal não gosta de prospectar. O pessoal não gosta de ligar. O pessoal não tem tempo. Eu já trabalhei com empresas que o gestor comercial acredita que a equipe não tem tempo para prospectar, para trazer novos clientes ou para trazer novos produtos. Não dá tempo, não tem como. E aí a gente vai fazer uma análise mais a fundo. E onde é que está esse tempo? E eu pergunto sempre, se um vendedor não tem tempo para trazer um novo cliente, ou se um vendedor não tem tempo para trazer um novo negócio, qual é o papel dele para a empresa? Uma outra reflexão que eu sempre faço com os líderes de venda, e eu sugiro que faça isso com o vendedor. Eu vou pedir um pouquinho da participação de vocês e vou fazer uma pergunta e eu queria ouvir algumas opiniões, pelo menos 2, combinado? Quando é que um profissional de vendas começa, de fato, a trabalhar? O que vocês acham? Pela experiência de vocês, na concepção de vocês, quando é que a gente fala assim, o vendedor começou a trabalhar? Quando ele capta um novo cliente. Ó, eu tenho uma opinião. Mais uma.
Ou todo mundo vai concordar com essa? Quando ele estuda o cenário, ou seja, quando ele se dedica a olhar para o planejamento, para entender o que ele está fazendo. Alguém quer dar mais alguma? O dia que ele é contratado. Maravilha. Vou dizer para vocês que nada disso está errado. Mas eu vou trazer um outro ponto de vista. Sabe quando que, de fato, um vendedor começa a trabalhar? Quando o cliente diz não. Aí ele começou a trabalhar. Porque até então, você tem a tua fachada, você tem o teu site, você tem a tua agência de marketing, você tem o teu planejamento de campanha, você tem o seu programa de metas, sua premiação, o seu folder, você tem todo o contexto para levar o cliente até o teu produto. E aí, qual é o último homem de linha? É o vendedor. Se for para ele só reforçar tudo o que você fez em termos de apoio, é suficiente? O que a gente espera quando a gente contrata um vendedor? Que ele garanta a compra, que ele gere relacionamento, que ele estabeleça conexão, que ele comece a trabalhar a fidelização do seu cliente. E isso só começa a acontecer, a mágica da coisa só começa a acontecer a hora que o cliente coloca a primeira objeção. Do contrário, bastava um robô. Né? A gente tem, já falando de varejo, né, há poucos minutos, e a gente tem uma grande empresa de varejo da alimentação, né, uma franquia, que é o McDonald's, que agora está reforçando, né, implantando nas suas lojas e reforçando o autoatendimento. Já passaram pela experiência? Né? Filas enormes, o pessoal olhando para aquela tela sem entender muito bem, mas começa a funcionar. É um produto que já se vende. E ainda assim, não sei se vocês já repararam isso, quem passou por essa experiência. Você tem a opção de comprar no totem e você tem a opção de comprar no caixa. Já mediram a fila? Venda é uma coisa feita de pessoas para pessoas e por pessoas. Né? Eu estudei marketing no Barão, e eu tinha uma das minhas professoras que falava uma coisa, eu me lembro disso desde o primeiro dia de aula. E eu adotei isso para uma série de coisas porque eu achei de uma verdade. Ela dizia assim, Jane, marketing começa na pesquisa, passa pela pesquisa e termina na pesquisa. É a mesma coisa com a venda. Venda começa em pessoas, passa por pessoas e termina em pessoas. Então, é muito importante conhecer o comportamento do cliente, fundamental. Mas é igual, é fundamental igual conhecer o comportamento do seu vendedor. E sempre que eu trago um gestor comercial para o meu lado e começo a conversar com ele sobre o planejamento de metas dele, sobre a gestão de resultados ou de não resultados dele, eu chego a uma terrível conclusão. Os gestores não conhecem a equipe de vendas. Os gestores não sabem qual foi o último curso que o vendedor fez, se ele fez curso. Existe uma cultura estabelecida, e eu brigo demais contra ela, né, e essa é uma oportunidade de ouro, de generalizar. Né? Quando eu peço para um gestor dizer assim, olha, me descreva a tua equipe. Jane, são bons profissionais. Começa sempre assim, não, são bons profissionais. A minha equipe é uma equipe boa. Ninguém atrasa, ninguém chega atrás, ninguém falta. Tudo que eu preciso, eles estão ali. Se eu pedir para ir para a feira, vamos para a feira. Mas eu nunca ouço nessa primeira descrição assim. Olha, o pessoal cumpre meta. O pessoal vende. O pessoal se esforça pela venda. O pessoal trabalha pela venda, Jane. E muito tempo, hoje isso não dá mais também não, tá? Eu adoro quebrar esses como que eu vou dizer, esses paradigmas comerciais, né? Que falavam assim para mim, Jane, vendedor bom é vendedor que dá trabalho. Já ouviram isso? Qual é o vendedor que dá trabalho? É o vendedor que não faz os relatórios? É o vendedor que chega atrasado? É o vendedor que nem sempre está naquele padrão organizacional que você ou a empresa estabeleceu. Mas ele faz o quê no final das contas? Vende. Este é o vendedor que mais trabalha. Porque quando é que ele começa a trabalhar? Quando o cliente diz, agora não. Quando o cliente diz, vou pensar. Quando o cliente diz, preciso falar com o meu marido, preciso falar com a minha esposa.
Não, tudo muito bom, tudo certo, mas olha, eu vou precisar fazer as minhas contas. Né? No serviço, que é onde eu mais atuo, eu escuto muito isso. Eu, antes de assinar esse contrato, eu preciso fazer minhas contas, ver o meu orçamento. E o que a grande maioria dos vendedores fazem nesse momento? Param. E aí a gente escuta assim, não comprou? Não, esse cara não ia comprar. Esse aí estava só conhecendo, esse aí era só curioso. Esse aí não ia comprar. Então, assim, é um tema tão complexo para tão pouco tempo. Né? Eu fico à disposição de vocês para sempre, quando vocês quiserem. A CIRP tem todos os meus contatos. Mas eu queria encerrar e começar a ir para o final, convidando para esse pensamento. Faça um raio-x da sua equipe comercial. Quem é o melhor vendedor? Como é que ele atende? O que faz dele o melhor vendedor? Quem é, na tua equipe, o mais habilidoso com este ou aquele perfil de cliente? Porque o que o meu colega falou anteriormente aqui é uma verdade. Cada cliente é único e ele precisa ser atendido no ritmo dele. Sua equipe está preparada para isso? Eu convido sempre os gestores comerciais a deixarem de contar com a sorte, a planejarem o seu tempo com foco na equipe. Chegue junto ou antes da equipe na empresa. Observe o que eles fazem. O seu vendedor tem um planejamento diário de trabalho? Qual é a primeira coisa que ele faz? A Jane toma café. Por quê? Porque você deixa. Você deixa. Vamos conversar, vamos estruturar, vamos entender juntos qual é o seu ponto forte, quais são os seus pontos de dificuldade. Quando você perde uma venda, esse é um outro ponto importante, gestores comerciais. Eu tinha um diretor, tive a feliz oportunidade de trabalhar com ele, o nome dele era Eloy Tuffi. Não sei se vocês já ouviram falar. Era não, né? Porque ainda é um empresário muito respeitado no Brasil. E ele foi o fundador e CEO da rede Microcamp por muitos anos, décadas, com grande sucesso. E, às vezes, a gente chegava para ele, eu trabalhava diretamente com ele, né? E ele falava assim, e aí, bateu meta? Bati, seu Eloy. Quantas vendas você fez? Esse mês nós fizemos 120 matrículas. Quantas vendas você perdeu? Porque ele dizia assim para mim, o que você fez está feito, já entrou, já faturei, já está no meu planejamento de recebimento, já é responsabilidade da minha equipe de atendimento, no caso, professores, manter. Eu quero saber quantas vendas você perdeu. Então, a gente era premiado, enquanto vendedor ou gerente comercial, pelo aproveitamento. Né? O meu colega falou aqui de metas, como metas de ticket médio, né? De produto por atendimento. Eu cresci comercialmente com uma meta importantíssima, que era de aproveitamento. Quantos clientes você atende, quantas vendas você faz? Qual é essa diferença? Todo vendedor precisa conhecer individualmente, porque isso cada um tem um seu. Qual é o seu potencial de conversão? E como é que eu faço isso, gestores? Cuidando daquilo que ele perdeu. Eu vejo muito poucos gestores se ocupando disso, gestores comerciais. A gente comemora muito a venda, né? Porque ela é difícil de conquistar. A gente comemora muito a meta quando a gente bate na meta. Mas é o que o seu Eloy dizia. Se você fez 120 vendas atendendo 150 clientes, está tudo certo. Mas se para fazer 120 vendas você teve que atender 300 clientes, o que acontece? Estou perdendo dinheiro. E quem é que determina isso? O vendedor. É o vendedor como o atleta que se dispõe a ir um pouquinho além, a fazer uma pergunta a mais, se dispõe a aprender mais sobre o produto, absorver mais sobre o cliente, usar as ferramentas de vendas. Eu conheço muitos vendedores, infelizmente não são poucos. Aliás, eu não vou falar do vendedor, não, eu vou falar do gestor, que é o propósito da palestra. Eu conheço muitos gestores, e vou repetir, infelizmente não são poucos, que sequer acompanham as redes sociais da empresa. Porque não tem tempo. Que não entra no site da empresa, porque não tem tempo. Cuidado com essa sua relação com o tempo. O nosso papel, enquanto gestores comerciais, é administrar resultados.
e gerenciar pessoas. Gerenciar pessoas exige proximidade, observação, acompanhamento. Ou seja, se você não tiver tempo para conhecer, acompanhar e desenvolver o seu vendedor, 1 a 1, não adianta você aprender tudo do seu cliente. O que, de forma mais prática, eu posso contribuir com vocês nessa tarde, com relação a desenvolvimento comercial e facilidade de chegar a resultados comerciais, é isso. Pratique a ação. Entenda, identifique o que precisa ser feito com a tua equipe. Aceite o que precisa ser feito. Né? E faça. Não deixe para depois. Se é uma dispensa, se é uma nova contratação, se é um treinamento, se é uma sombra. As empresas contratam a empresa que eu trabalho para fazer sombra com o vendedor, para acompanhar ele e entender onde é que ele erra. E este é o seu papel como gestor. Então, administre o seu tempo para que você dedique a maior parte dele à equipe comercial. E eu não estou falando de cobrança, eu não estou falando de cara feia, eu não estou falando de sermão comercial. Eu estou falando de entender. Não vendeu. Por que que não vendeu? Não generaliza. Não é crise, não é mercado, não é o preço, não é o concorrente. Entenda por que que o vendedor não vendeu. Porque se um vende, todos os outros podem vender. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fico à disposição para o que vocês precisarem. Um grande abraço.